Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 3. Quem vigia suas palavras conserva sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Palavra do Senhor Deus. Provérbios 13, capítulo 13. Quem vigia suas palavras conserva sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Como diz um velho ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então a palavra do Senhor Deus, ela nos ensina, e isso serve para mim, serve para você, que nós temos que prestar atenção no que nós falamos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós dizemos. Porque, de acordo com os textos sagrados, aquele que fala demais arruína a sua própria vida. E isso em todas as áreas da nossa vida, seja entre os nossos familiares, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja onde for. Nós não podemos sair por aí falando demais, falando tudo que pensamos, tudo que imaginamos para as pessoas, falando os nossos planos, os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos sonhos para as pessoas. E nós vamos mostrar para você, de acordo com a palavra de Deus, que além da palavra de Deus nos orientar, que quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Além da palavra de Deus nos orientar, ela também nos mostra pessoas que falaram demais, mesmo sendo pessoas de Deus, e se deram mal por terem falado demais. Ou seja, o que nós aprendemos com os textos sagrados, nós aprendemos que não é que nós temos que desconfiar de todo mundo. Na verdade, em certo ponto sim. Mas nós não podemos sair por aí falando tudo para as pessoas. Nós não podemos. Nós não podemos sermos inocentes a tal ponto de ficar falando para as pessoas, olha, eu estou pensando em fazer alguma coisa, olha, estou pensando em abrir um estabelecimento, olha, estou pensando em abrir uma loja, olha, estou pensando em fazer tal curso, olha, estou pensando em estudar tal coisa, olha, estou pensando em construir uma casa, olha, estou pensando em financiar um carro, olha, estou pensando em comprar uma moto, um exemplo. Nós não podemos ficar falando para as pessoas os nossos planos. Nós não podemos. Por quê? Nós não conhecemos a intenção das pessoas que estão ouvindo os nossos planos. Aí você diz, poxa, mas eu não posso falar para qualquer um, mas para os meus parentes eu posso. É aí que você se engana, meu amigo e minha amiga. Nós vamos ver nos textos sagrados que mesmo entre os parentes não se deve falar. Nós temos base bíblica para isso. E nós vamos mostrar para você. Então a palavra de Deus nos ensina o quê? A ser pessoas sábias. Se nós formos analisarmos, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Falar menos e ouvir mais. E os conselhos que a palavra de Deus dá serve tanto para o pregador quanto para a ovelha. Serve tanto para mim quanto para você que está ouvindo. O conselho é esse. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida. Mas o que fala demais arruína a si mesmo. Você que está ouvindo aí, você nunca teve um problema na vida porque um dia você confiou em alguém e falou alguma coisa? Trabalhe na sua mente, volte a sua mente no passado. Talvez um dia você confiou em alguém, você contou algum segredo, você falou alguma coisa e aquela pessoa foi e levou aquilo adiante e você se prejudicou. Por quê? Porque um dia você confiou em alguém.
Se você voltar a sua mente no passado, você vai ver que não foi nenhuma nem duas vezes que o que você falou para a pessoa ou para as pessoas foi levado adiante. Então isso é um exemplo. E se você nunca teve essa experiência, se você ficar falando a sua vida para as pessoas, um dia você vai ter essa experiência ruim. Sem contar que quando a pessoa ela tem um plano e ela conta esse plano dela para outra pessoa, engano seu que a outra pessoa vai ficar feliz com o seu plano, viu? Com a realização do seu sonho, engano seu. Você pode ter certeza, ela pode até dar risada, ela pode até te abraçar e dizer que Deus é contigo, mas por dentro ela está torcendo contra. E se ela puder, ela vai fazer de tudo para que esse sonho não se realize na sua vida. Você pode ter certeza. Aí você diz, poxa, mas isso é demoníaco. É demoníaco mesmo. A grande maioria das pessoas são pessoas frustradas. Elas não se realizam na vida e elas não querem ver ninguém se realizar. Não se engane não, dentro da igreja está cheia de pessoas assim. É por este motivo que você não deve contar os seus planos, seus objetivos para as pessoas, sejam elas quem forem. Você quer contar os seus sonhos? Você quer contar os seus planos, seus objetivos? Entre no seu quarto, feche a sua porta, fale com Deus, fale com o Pai. Oh meu Deus, eu tenho esse plano aqui, eu estou pensando em cursar essa faculdade, esse curso. Estou em dúvida, meu Pai, entre esse curso e aquele outro. O que o Senhor me dá uma direção? Me dá uma direção, eu preciso escolher entre os dois cursos, assim, assim, assado. Agora, vai pedir um conselho para um ser humano para você ver. Ele vai induzir você no pior só para ver o seu fracasso. Não se engane, não se iluda, o ser humano é mau. A natureza do ser humano é maligna. A grande maioria é assim. Tem pessoas boas na Terra? Tem, mas a grande maioria é mau. O ser humano é mau, é invejoso. Então não fique nessa, contando seus planos, seus sonhos, pedindo conselhos para as pessoas. Olha, estou pensando em abrir um comércio em tal lugar. O que você acha na sua opinião? A pessoa vem com um balde de água fria em cima de você. Você está todo empolgado, todo cheio de sonho. Ah, não. Olha, nessa crise, cara, nem adianta. Olha, acabou de falir uma empresa ali, ó, acabou de baixar as portas. Se você abrir, você vai baixar as portas também. Olha, espera a crise passar. Daí a pouco, a própria pessoa que falou espere a crise passar, ela pega a sua ideia, ela vai na sua frente e abre. É assim que funciona. Então, abra os seus olhos, se desperte. Se você tem um sonho, se você tem uma meta e precisa contar para alguém, conte para Deus. Não conte para mais ninguém. Fale diretamente com Ele. Peça a direção dEle. Não conte seus sonhos para seres humanos. Não conte os seus objetivos, suas metas. Não peça conselhos para seres humanos. Não peça, porque o ser humano é falso. A grande maioria é falso, a grande maioria tem inveja. E se cair no seu caminho uma pessoa falsa, uma pessoa com inveja, ao invés de ela te ajudar, ela vai puxar o seu tapete. Então cuidado com o que fala. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Quer conservar a sua vida? Vigia as suas palavras. Ah, eu falo demais. Se nós falarmos demais, eu e você, olha o que vai acontecer. Mas o que fala demais arruína a si mesmo. E quantos prejuízos já não poderiam ter sido evitados se não tivéssemos falado demais? Não é preciso ir longe, não. Basta raciocinar. Quantos problemas já aconteceu devido a falar demais? É por isso que nós temos uma boca e 2 ouvidos, para falar menos e ouvir mais. Palavra do Senhor Deus. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 37, versículo de número 5. Diz assim, Gênesis capítulo 37, versículo de número 5 diz: José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. José teve um sonho. O sonho de José era que ele seria rei, que ele iria reinar sobre os irmãos, sobre o pai. Ele iria
ser um governador do Egito. Ele iria estar acima dos demais. Deus deu esse sonho para ele, Deus revelou para ele através de um sonho. Ele era homem de Deus. Então onde está o erro se José não mentiu, se era verdade? O erro foi ter contado para os seus irmãos. Eram irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, mas nem todos da mesma mãe, mas eram filhos do mesmo pai, de 4 mulheres diferentes. Moravam na mesma casa, comiam e bebiam da mesma comida, da mesma bebida. Entre aspas, os irmãos de José serviam a Deus, entre aspas. São os irmãos de José que fazem parte dos patriarcas. José é um dos 12 patriarcas. Então, humanamente falando, era uma família de crente. Se era uma família de crente, a promessa de Deus sobre essa família de crente, qual é o problema de uma família de crente, um crente contar o seu sonho para a irmandade? E além de ser irmão de sangue, era irmão porque eram crentes. Olha aí, olha o vínculo. Mas diz a palavra que os irmãos o odiaram ainda mais. Eles já odiavam ele. E a hora que ele contou o sonho, passou a odiar ainda mais. E se ele não tivesse contado o sonho, não teria odiado ainda mais. Então repare que a revelação que José teve foi para ele. Deus mostrou para ele que ele estaria acima dos seus irmãos. Se Deus quisesse mostrar para os irmãos dele que José estaria acima deles, Deus teria mostrado. Mas Deus não mostrou nada para os irmãos. Deus mostrou para José. O sonho era de José, a revelação era para José, o propósito era para José e não para ele contar para os seus irmãos. Ele contou porque ele quis. A Bíblia não relata que ele pecou em ter contado, mas a Bíblia mostra o que aconteceu depois que ele contou. Depois que ele contou, a situação se complicou ainda mais para o lado dele. E não exemplando, ele teve um outro sonho, uma outra confirmação. Ele foi e contou novamente, e nós vamos ver logo mais. E a situação complicou ainda mais para o lado dele. Então o que nós vemos? Nós vemos que não adianta, meu amigo. Pode ser irmão de sangue, pode ser irmão em Cristo, pode ser o que for. Você não tem que contar os seus sonhos. Em Provérbios 13, capítulo 3, a Bíblia diz: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. E nós temos exemplo de um grande homem de Deus chamado José, que se arruinou a si mesmo. Por quê? Porque ele contou os seus sonhos para os seus irmãos. Contou os sonhos. Não era para ter contado. Se não tivesse contado, iria se realizar da mesma coisa. Porque Deus prometeu para ele, o que Deus promete, ele cumpre. Deus não é Deus de confusão. Ele prometeu para José que ele estaria acima dos seus irmãos. E ele esteve. Porém, se não tivesse contado, Deus teria cumprido da mesma forma. Em momento algum, Deus disse para José: José, conte para os seus irmãos o que eu te mostrei. Não, Deus mostrou para José, era para ele guardar a revelação. Ele contou porque ele quis. E nós vemos a consequência, o que ele colheu depois que ele contou. Ele despertou inveja, ele despertou ódio nos irmãos. E não se engane você que diz: poxa, mas isso aí foram os irmãos de José. Nos dias de hoje não tem nada a ver, nós podemos contar. Conte para você ver. As pessoas podem até sorrir, podem até te abraçar, mas você pode ter certeza, a maioria, no fundo, vai fazer de tudo para te derrubar. Há pessoas até que fazem a famosa figuinha aqui atrás nas costas. Ela te abraça com uma mão e diz: vai dar tudo certo. Com a outra mão ela faz figa, ela fala: tá amarrado, tomara que dê errado esse sonho aí. Inveja. É inveja, é pura inveja. Não se engane. Não fique pensando que porque a pessoa professa uma fé em Jesus Cristo, a pessoa vai na igreja, que ela é uma pessoa convertida, que ela nasceu de novo. A pessoa que realmente tem um Espírito de Deus, ela não vai ter inveja, ela não vai ter ódio. Mas é aí que está, você confia nas pessoas, achando que a pessoa é de Deus, e a pessoa não é de Deus. E ela vai atrapalhar a realização dos seus sonhos, dos seus planos,
E se bobear, ela até rouba suas ideias. Então, o que nós aprendemos serve para mim, serve para você. Temos sonhos, temos metas, promessas. Se temos que falar com alguém e apresentar para alguém, pedir a opinião de alguém, esse alguém é Deus. Mais ninguém. Seja quem for. Pode ser o maior pregador da atualidade. Seja quem for. Não confie. Não confie nem em mim em contar seus sonhos para mim que você não me conhece. Nós temos que confiar em Deus, não em seres humanos. Temos que contar os nossos planos, nossos objetivos para Deus. Na verdade, Ele já sabe. Ele conhece tudo. Mas se temos que falar com alguém, é com Ele. Porque na grande maioria das vezes, você pode prestar atenção. Se você nunca passou por isso, um dia você vai passar. Faça um teste. Faça um teste. Chegue em qualquer amigo seu. Olhe no olho dele. Fala, olha, estou pensando em financiar um carro X, mas fale um carro top mesmo. Não fale qualquer um não, sem menosprezar, mas fale uma marca top mesmo, que custa caro mesmo. E olha no olho. Escolha o que você acha aí no seu grupinho de amizade da igreja que você acha que tem o Espírito Santo. Olha no olho. Escolha. Se você já tem um carro top, faça um teste. Fala, estou pensando em comprar um apartamento no centro da cidade. Uma cobertura. E olha no olho. Você vai ver a reação da pessoa. Você vai ver se a pessoa vai ficar feliz com o seu sonho, com o seu objetivo, ou se ela vai engasgar. Vai desviar o olhar. Mas como assim? Onde você conseguiu dinheiro? A grande maioria, meu amigo, não vai ficar feliz, não. Não vai ficar feliz com o seu sonho, não. Mas o que a palavra diz? Alegrai com que você alegra, entristecer com que se entristece. E por que as pessoas não se alegram? Porque não têm o mesmo Espírito. Porque não tem o Espírito de Deus. Quando nós falamos os nossos sonhos para Deus, se são sonhos bons, Deus fica feliz. Deus se alegra com a prosperidade do seu servo, diz a palavra de Deus. Agora, por que tem pessoas que não se alegram? Porque não têm o mesmo Espírito de Deus. Se Deus se alegra com a prosperidade do seu servo, se o Espírito dele está na pessoa que ouve o seu sonho, ela vai automaticamente ficar feliz por você, porque o Espírito de Deus ele se alegra pela prosperidade do seu servo. Agora, por que as pessoas ficam sem jeito? Inveja, ciúme. Você pode fazer o teste. Então, faça o teste, fique à vontade. Você vai ficar surpreso. Surpreso com a reação das pessoas. Eu já fiz esse teste. As pessoas chegam a mudar o assunto. Chega a mudar o assunto. Você fala, misericórdia, justo essa aqui que a pessoa muda o assunto. A pessoa fica... Enfim. Gênesis capítulo 37, versículos 9 ao 11 diz: José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Que está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Mais uma vez, os irmãos tinham inveja de José. Tinham inveja por quê? Porque ele foi contar o seu sonho. Contou o seu sonho mais uma vez. Os irmãos tinham inveja. Então, de acordo com os textos sagrados, meu amigo, a promessa estava sobre Abraão. A promessa tinha que se cumprir. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, teve Esaú, Jacó teve seus filhos, suas filhas também, mas a promessa para serem, foi em cima dos homens, para seres
os líderes das 12 tribos de Israel. Porém, nós vemos que, mesmo sendo cabeça das tribos, esses homens que eram filhos de Jacó, os irmãos de José, nós vemos que o espírito que estava neles não era de Deus. Não era de Deus. Se lá na frente esses homens se converteram ou não, a Bíblia não relata. Eu só falo uma coisa aqui, de acordo com os textos sagrados, José era homem de Deus. Agora, os seus irmãos aqui que estavam com ódio, raiva e inveja dele, não se engane, não eram de Deus. Mas passavam a imagem que eram homens de Deus, mas não eram. Eram falsos crentes, como está cheio nos dias de hoje. Cheio de falsos crentes aí. E muitos até chegam em você e dizem, poxa, o que está acontecendo? Pode se abrir comigo, conta aí o que está acontecendo. Vai. Esses são os piores, porque eles cutucam ainda. Eles cutucam. Não, pode se abrir comigo, pode falar o que está acontecendo. Vai, fale que você vai ver o que vai acontecer. É a mesma coisa que você colocar na televisão para que todos vejam o que está sendo falado, do que você falar para uma pessoa assim. Esses são os piores, hein? Nós nunca vemos os profetas, nem Jesus, nem os apóstolos ficar chegando às pessoas, vai, diga aí o que está acontecendo, pode se abrir comigo. Jesus não fazia isso, não. A pessoa, quando começa a ir por isso aí, ó, são pessoas fuxiqueiras, são pessoas falsas que fazem isso. Então, cuidado, hein, com esse tipo de gente que fica aí dentro de igreja, vai, pode se abrir comigo, pode contar o que está acontecendo aí. Cuidado, hein, com esse tipo de gente. São pessoas fuxiqueiras, invejosas e do maligno. Porque o Espírito Santo, meu amigo, não trabalha assim, não. Nós não vemos homens de Deus trabalhando assim, não, nem mulher de Deus, não. Isso é do diabo mesmo. É o diabo que está usando essa pessoa para tentar manipular. Tem pessoas que gostam de ficar manipulando a vida dos outros. Pessoas que gostam. Então elas têm que ir para o espiritismo, não é para o cristianismo, não. Vai lá para o espiritismo lá, que você ganha mais, você que é acostumado a fazer isso. E você, meu amigo e minha amiga, abra os seus olhos, hein? Abra os seus olhos. Se desperte. Porque a palavra do Senhor Deus mostra claramente em Provérbios capítulo 13, versículo 3, isso serve de exemplo para mim, serve de exemplo para você, hein? Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Eu mesmo posso dizer para você, já tive muitos problemas por falar demais. E a gente vai aprendendo com os nossos erros. Mas se eu tivesse colocando esse versículo aqui em prática desde o início da minha vida cristã, já teria evitado muitos problemas. Olha aí. Já teria evitado muitos problemas. Nós não devemos, mesmo que a pessoa apareça ali diante de você com 2 asas e diz, eu sou um anjo de Deus, olha, conte aí seus problemas, diz aí quais são os seus sonhos, seus objetivos. Você fala, está amarrado, diabo, está amarrado, você pode ter asa e tudo, mas você está amarrado, você não é de Deus coisíssima nenhuma. Então, fica aí a palavra para que nós venhamos nos despertar. Essa é a palavra do Senhor Deus.